Observatório do Vaticano, Castel Gandolfo, Itália. O ar da noite cheirava a jasmim e a segredos milenares. O padre Thomas Merton, um jesuíta cujo amor pela astronomia só era superado por seu amor a Deus, ajustou o foco do telescópio. Seus olhos, no entanto, não buscavam as estrelas. O venerável instrumento não estava apontado para o céu, mas para um prisma de cristal de rutílio sintético montado em seu centro, um anexo profano a um aparelho sagrado. Raios catódicos zumbiam suavemente. Em uma tela de fósforo ao lado, a estática tremeluzia, coagulando-se lentamente em uma imagem. Não era uma transmissão ao vivo, mas um eco do passado, uma ondulação no tecido do tempo capturada e decodificada. O projeto Cronovisor, o maior segredo e a maior heresia da Igreja. Thomas engoliu em seco, o colarinho clerical subitamente apertado como uma forca. Na tela, a poeira dinestrada na Judéia, 2000 anos atrás, assentava-se sobre um sol impiedoso. Figuras em túnicas moviam-se, suas vozes aramaicas um sussurro fantasmagórico através do tempo. E lá estava ele. Ele. Não havia halo, nem luz divina, apenas um homem. Cabelos escuros e emaranhados, pele queimada pelo sol, olhos que continham não a serenidade de um deus, mas a urgência febril de um reformador. Ele gesticulava, não para curar um leproso ou multiplicar pães, mas em uma discussão acalorada com um de seus seguidores, um homem de ombros largos chamado Pedro. A tradução da inteligência artificial do Vaticano rolava na parte inferior da tela, fria e clínica. Não é sobre reinos no céu, Simão. É sobre a tirania de Roma e a corrupção do templo, aqui, agora. O reino de Deus é a justiça que construiremos com nossas próprias mãos. O coração de Thomas parou. Por 10 anos ele operara o cronovisor. Ele testemunhara a fundação de Roma, o incêndio na Biblioteca de Alexandria, a assinatura da Magna Carta. Ele vira a história real, um privilégio terrível que corroera sua fé como ácido. Ele vira o Concílio de Nicéia, onde bispos e imperadores, em uma manobra puramente política, debateram e votaram sobre a divindade de Cristo, moldando um Deus por comitê. Mas esta noite era diferente. Ele tinha ousado quebrar o protocolo mais sagrado. Em vez de observar eventos históricos seguros, ele apontara a máquina para o epicentro do mito. E a verdade que encontrou era mais devastadora do que qualquer mentira. Um som atrás dele o fez pular. Uma sombra se materializou na porta do observatório. Padre Merton, disse uma voz suave, desprovida de qualquer calor. Era o cardeal Alistair Morel, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Seus olhos eram como cacos de gelo. Admirando a obra de Deus? Thomas desligou a tela apressadamente, mas o brilho persistente da imagem final, o rosto frustrado e puramente humano de Jesus, parecia ter se gravado nas retinas. Cardeal, gaguejou Thomas. Eu estava apenas recalibrando as lentes. Morel entrou na sala, suas vestes vermelhas farfalhando como fogo. Ele não olhou para o telescópio, mas para o rosto pálido e suado de Thomas. A calibração está completa há muito tempo, Thomas, disse Morel com a voz ainda um sussurro cortante. Nós sabemos o que você tem feito, procurando por respostas que não tem o direito de perguntar. Ele fez um gesto para a escuridão atrás dele. 2 homens corpulentos da guarda suíça em trajes civis entraram na sala. Eles não carregavam alabardas, mas pistolas com silenciadores. O terror gelado tomou conta de Thomas. Ele finalmente entendeu. O cronovisor não era uma torruna para encontrar a fé, mas uma torruna para controlá-la, para saber quais mentiras eram seguras, quais verdades precisavam ser enterradas. O que você viu, começou Morel, aproximando-se, foi apenas a tentação do diabo, semeando a dúvida, uma miragem. Não foi uma miragem,
sussurrou Thomas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi a verdade, e isso me libertou. Uma sombra de algo que poderia ser pena, ou talvez apenas desprezo, passou pelo rosto do cardeal. A verdade é uma rocha sobre a qual a igreja foi construída, Thomas, mas certas verdades são meramente andaimes, úteis para a construção, mas devem ser removidas para que o edifício pareça perfeito. Você cometeu o erro de se apaixonar pelo andaime. Morrel fez um sinal sutil. Thomas Merton, o homem que amava as estrelas e que vira a verdade sobre o sol, não teve tempo nem para uma última oração. O som do silenciador foi um baque abafado, um pontapé final na porta da história. Enquanto seu corpo caía, o cardeal Morrel olhou para a tela agora escura. Deus não comete erros, ele murmurou para a sala vazia. Mas os seus seguidores, infelizmente, são apenas homens. Capítulo 1. Cidade do Vaticano. Elias Vence vivia em um mundo de ângulos retos e fé inabalável. Como tenente da Pontifícia Guarda Suíça, seu universo era a geometria precisa da Basílica de São Pedro, a retidão da sua alabarda e a linha direta e inquestionável entre sua alma e Deus. Ele era um escudo, um muro de carne e fé em torno do homem mais santo do mundo. Ele estava de sentinela do lado de fora dos apartamentos papais, imóvel, como uma estátua renascentista, quando o cardeal Morrel se aproximou. A presença do cardeal era como uma súbita queda na temperatura. Tenente Vence, disse Morrel, seus olhos avaliando Elias não como um homem, mas como uma ferramenta. Sua ficha é impecável, discrição, lealdade, proficiência em combate e, o mais importante, uma fé que faria os mártires se sentirem inveja. Eu sirvo a Deus e ao Santo Padre, respondeu Elias, sua voz um barítono disciplinado. Sua irmã, doutora Eris Vence, ela trabalha no Instituto de Genética Humana de Genebra, correto? Perguntou o cardeal, mudando de assunto com a facilidade de um mestre de xadrez movendo uma peça. Elias enrijeceu levemente. Eris, sua amada irmã, uma agnóstica declarada que via o mundo através de um microscópio, não de um crucifixo. Ela era a única rachadura em sua armadura de certeza, um debate amoroso que durava a vida inteira. Sim, Eminência. Uma mente brilhante, embora perdida nas minúcias da carne, em vez da glória do espírito, disse Morrel, observando a reação de Elias com atenção clínica. Ela foi sequestrada há 2 horas. O mundo de ângulos retos de Elias se dissolveu em um caos nauseante. Sua alabarda parecia, de repente, pesada demais. O quê? Um grupo dissidente, extremistas que acreditam que a Igreja esconde uma verdade que poderia destruir a fé mundial. Eles acreditam que o padre Thomas Merton, que morreu tragicamente de um ataque cardíaco ontem à noite, passou informações para sua irmã. Eles querem o que quer que ele tenha dado a ela. Mentiras. Cada palavra era suave e polida, mas Elias, treinado para detectar a menor dissonância no comportamento humano, sentiu a falsidade. Um ataque cardíaco? Merton, um homem saudável de 50 anos. O que eles querem? Perguntou Elias, sua voz agora tensa. Eles a levaram para Roma, deixaram uma exigência. Querem um objeto do Archivum Secretum, um manuscrito antigo que, segundo eles, prova a mortalidade de Cristo. Era uma lenda, um dos muitos mitos que circulavam sobre o arquivo secreto do Vaticano, um documento que nunca existiu. Por que eu? Perguntou Elias. Os sequestradores exigiram você, tenente. Apenas você, para entregar o pacote. Eles conhecem sua reputação, sua fé. Acreditam que você será um mensageiro obediente. Eles enviarão as coordenadas do local da troca em 1 hora.
Você irá, entregará um facsímile que preparamos e, com a ajuda de nossa inteligência, resgataremos sua irmã. O coração de Elias martelava contra as costelas. Ares, seu rosto sorridente, seus olhos que o desafiavam e o amavam em igual medida. Ele faria qualquer coisa por ela. Ele atravessaria o inferno por ela. Eu farei isso. Eu sabia que diria isso, disse Morrel, colocando uma mão consoladora em seu ombro. O toque era frio. Vá para a armaria, prepare-se e reze, meu filho, reze para que sua fé seja o seu escudo. Enquanto Elias se afastava, seus passos ecoando no mármore sagrado, ele não percebeu o olhar do cardeal Morrel. Não era um olhar de preocupação, mas de cálculo frio. Elias Vance, a ferramenta perfeita, o crente leal, o irmão desesperado, estava sendo enviado para um matadouro. Ele não estava entregando um facsímile para salvar sua irmã. Ele estava sendo usado para eliminar um grupo de hereges que chegara perto demais da verdade sobre o cronovisor. E, no processo, ele, o símbolo da fé inabalável, seria silenciado para sempre. A armadilha estava montada. Capítulo 2. Catacombas de Domitila, Roma. O cheiro era de terra úmida, ossos e mentiras. As catacumbas eram um labirinto escuro sob Roma, um lugar onde os primeiros cristãos enterravam seus mortos e escondiam sua fé. Agora era o local de uma troca profana. Elias movia-se pelos corredores estreitos, o feixe de sua lanterna tática cortando a escuridão. Em uma mochila, ele carregava o facsímile do Testemunho, um volume encadernado em couro que parecia pesado com o peso da história fabricada. Em seu cobre de ombro, sua pistola Sig Sauer era um peso frio e reconfortante. A instrução de Morrel fora clara: apenas para autodefesa, não provoque. Ele encontrou o local designado, uma câmara funerária maior, com nichos vazios, os lóculos, encarando-o como olhos ocos. No centro da sala, Ares estava amarrada a uma cadeira. Seu rosto estava machucado, mas seus olhos ardiam de desafio. Ao lado dela, estava um homem magro e de aparência acadêmica, com óculos e um olhar assombrado. Tenente Vance, disse o homem, sua voz ecoando na câmara. Eu sou o professor Lucian Petrov. Lamento por tudo isso. Onde estão os outros? Perguntou Elias, seu olhar fixo em Ares. Não há outros. Apenas eu, e eu não sou um sequestrador, eu sou um sobrevivente. Solte-a agora, ordenou Elias. Primeiro o manuscrito. O padre Merton me disse que era a única prova física que ele conseguiu contrabandear para fora do observatório. Elias jogou a mochila no chão. Não existe manuscrito nenhum. O que quer que Merton lhe tenha dito era o delírio de um homem doente. Ares balançou a cabeça freneticamente. Não, Ellie! Gritou ela, a mordaça abafando suas palavras. É uma trapalha! Petrov pegou a mochila e a abriu. Ele folheou o facsímile e seu rosto caiu. Isto é falso. Uma cópia barata. Ele olhou para Elias, o desespero transformando-se em compreensão. Ele não contou, não foi, o cardeal? Sobre o que Merton realmente encontrou? Ele encontrou a heresia e a morte. Ele encontrou a verdade, replicou Petrov, sua voz subindo. O Vaticano não está escondendo um documento antigo. Eles têm uma máquina, um dispositivo que pode ver o passado. Eles o chamam de cronovisor. Merton o usou. Ele viu Cristo. Ele viu que Jesus era apenas um homem, um revolucionário político cujas ideias foram sequestradas para criar uma religião de controle. Ele me enviou seus diários, criptografados. É por isso que eles o mataram. As palavras atingiram Elias como pedras. Uma máquina do tempo? Um Jesus mortal? Era a blasfêmia mais louca que ele já havia ouvido. Era a voz de Satanás semeando a dúvida no solo sagrado de sua mente. Você é louco, disse Elias, zembaiando a arma. Solte minha irmã agora. Naquele exato momento, um som de passos apressados ecoou pelo corredor.
2 homens, os mesmos que Elias vira com Morrel no observatório, emergiram da escuridão com as armas em punho. Eles não eram da inteligência do Vaticano, eram assassinos. Eles não hesitaram. O primeiro tiro não foi para Petrov, foi para Elias. O tempo desacelerou. Anos de treinamento assumiram o controle. Elias mergulhou para o lado, o feixe de sua lanterna tática entrando corte no osso de 2000 anos atrás. Ele rolou, ergueu sua arma e disparou 2 vezes. Um dos homens caiu, uma mancha vermelha escura florescendo no peito. Petrov, em pânico, correu para desamarrar Ares. O segundo assassino virou a sua arma para eles. Elias gritou, mas era tarde. O tiro ecoou e Lucian Petrov caiu sobre Ares, protegendo-a com seu corpo. Elias disparou de novo. O segundo assassino caiu. Silêncio. Ele correu para sua irmã, cortando as cordas com sua faca. Ela estava tremendo, coberta com o sangue de Petrov. Elis, ele estava dizendo a verdade, sussurrou ela ofegante. Merton me enviou os dados, uma chave de criptografia. Ele disse que a prova estava no relógio dele, o relógio que ele sempre usava. Elias olhou para o corpo de Petrov, depois para os corpos dos homens do Vaticano, a equipe de resgate de Morrel. Por que eles atiraram nele? A verdade o atingiu com a força de uma revelação demoníaca. Morrel não havia o enviado para resgatar Ares. Ele o enviou para ser eliminado junto com o herege. Ele era uma ponta solta, um crente leal cuja fé o tornava perigosamente previsível. Sua fé não era um escudo, era uma venda. Temos que sair daqui, disse ele, a voz desprovida de toda a sua antiga certeza. Ele ajudou Ares a se levantar. Enquanto saíam apressados da câmara funerária, passando pelos corpos que antes representavam a ordem e a autoridade em seu mundo, Elias Vance sentiu algo se quebrar dentro dele. Não foi só a perda de sua inocência, foi o colapso do seu universo todo. Lá embaixo, na escuridão fétida de Roma, cercado de morte e traição, o guarda suíço começou a perder a fé, e pela primeira vez em sua vida, ele começou a ver. Capítulo 3. Zurique, Suíça. A neutralidade suíça era uma mentira conveniente. Elias sabia disso agora. O mundo inteiro era construído sobre mentiras convenientes. Deus, pátria, dever, construções, andaimes para esconder um vazio aterrorizante. 2 dias depois, eles pegaram um trem noturno de Roma para Milão, depois outro para Zurique, viajando com passaportes falsos que Aris, surpreendentemente, tinha preparados para emergências acadêmicas. A cada cidade que passavam, Elias sentia o peso do olhar de Deus, ou do que ele costumava pensar que era Deus, se afastando. Era uma sensação aterradora e, para seu horror, estranhamente libertadora. Como tirar uma armadura pesada depois de uma longa batalha e perceber que você pode correr. O apartamento de Aris era o oposto do Vaticano. Minimalista, de vidro e aço, com vista para o lago de Zurique. Em vez de crucifixos, as paredes eram adornadas com diagramas da dupla hélice do DNA e imagens de nebulosas capturadas pelo Hubble. Santuários diferentes para deuses diferentes. Aris colocou um laptop na mesa de centro. Ela parecia frágil, mas seus olhos tinham uma determinação de aço. O professor Petrov me deu isso antes de tudo, disse ela, conectando um pendrive. É o diário criptografado de Merton. Ele diz que a senha tinha a ver com o seu relógio, algo que ele olhava todos os dias para se lembrar do que era real. Elias pensou no padre Merton, um homem que ele respeitava. Um homem que Morrel dissera ter morrido de ataque cardíaco. Outra mentira. Ele se lembrou de ver Merton no pátio, sempre verificando seu relógio de pulso. Um modelo antigo, um Jaeger-LeCoultre. O mostrador, disse Elias de repente. Ele me mostrou uma vez, era um relógio astronômico, tinha as fases da lua. Isso não é uma senha, disse Aris, digitando furiosamente. Não. Continuou Elias, a memória se aguçando. Ele disse algo. As estrelas não mentem, tenente.
mas a data que os homens lhes atribuem, sim. Ele era obcecado com a data da crucificação. Ele acreditava que a data da Páscoa foi calculada erroneamente pelo Concílio de Nicéia para se alinhar com festivais pagãos. Elias fechou os olhos, concentrando-se. Ele me disse a data real que seus cálculos apontavam, baseado em um eclipse lunar mencionado em um texto apócrifo. Qual era, Eli? Sexta-feira, 3 de abril de 33 DC, disse ele. Tente isso, como números, 030433. Aris digitou. A tela piscou. O arquivo foi descriptografado. Dúzias de documentos, vídeos e simulações científicas encheram a tela. Eram os registros pessoais de Thomas Merton sobre o cronovisor. Havia vídeos granulados do passado, um coliseu recém-construído, a corte de Elizabeth I e, o mais chocante de tudo, vários clipes curtos da Judéia do primeiro século. Eles assistiram em silêncio, atondados. Viram um homem chamado Yeshua ben Yosuf. Ele não estava pregando sobre a vida após a morte. Ele estava organizando trabalhadores, falando sobre impostos romanos, sobre a dívida, sobre a corrupção dos sacerdotes do templo. Ele era um líder comunitário, um ativista, um rebelde. Carismático, sim, inspirador absolutamente. Divino? Nem um pouco. Em um clipe, ele estava rindo com uma mulher, Maria Madalena, de uma forma que não era nada platônica. Em outro, ele estava discutindo com seus discípulos, frustrado porque eles não entendiam a sua mensagem política. A prova final era um documento digitalizado, o registro de Merton da sessão do cronovisor que lhe custou a vida, o Concílio de Nicéia, 325 d.C. Ele havia gravado a transcrição da IA. Imperador Constantino, precisamos de unidade, um império, um Deus. Este Cristo, ele é popular, mas este conto de um profeta radical não serve. Precisamos de algo mais, algo para todos, um salvador, não um agitador. Bispo Eusébio, podemos enfatizar os milagres, a ressurreição, a divindade. É uma história melhor, oferece esperança, consolo e obediência. Constantino, obediência, eu gosto disso. Façam dele um Deus. Elias sentiu o ar sair dos seus pulmões. Não foi uma revelação divina, foi uma reunião de marketing, uma decisão de rebranding. Por 2000 anos, o mundo se ajoelhou diante de uma campanha publicitária. Guerras foram lavradas, catedrais foram construídas, pessoas foram queimadas na fogueira, tudo por uma decisão de um comitê político. A dor que ele sentiu não era a dor aguda da traição, era a dor oca, vasta e vazia, de perceber que o centro da vida dele, a rocha sobre a qual ele tinha construído a sua identidade, simplesmente não existia. Era uma miragem. Ele se levantou e foi até a janela. O sol da tarde brilhava sobre Zurique, a cidade dos banqueiros, um lugar que entendia de poder e de valor construído. Ele olhou para o reflexo no vidro. O homem que o encarava de volta não era um guarda suíço, não era um servo de Deus. Ele não sabia quem era. Ari se juntou a ele, colocando uma mão no braço. Eu sinto muito, Eli. Não sinta, disse ele, com a voz surpreendentemente calma. Ele esperava sentir raiva, desespero. Em vez disso, sentiu clareza. Uma clareza aterrorizante. A miopia da fé, como ele agora via, havia desaparecido. O mundo não era menos maravilhoso, era mais. Não havia um plano divino. Apenas causa e efeito, física e química, e as escolhas que as pessoas faziam. O universo não se importava com ele. E isso significava que ele era livre, livre da culpa, do pecado, do julgamento eterno.
que vamos fazer?" perguntou Ares. "Se divulgarmos isso, vai causar o caos, guerras, colapsos, bilhões de pessoas cuja vida inteira é construída sobre essa mentira." Elias pensou no cardeal Morrel, no poder que ele detinha. Um poder construído sobre o controle do passado. "O caos é melhor do que uma gaiola bonita", disse Elias. Ele se virou da janela e, pela primeira vez em dias, seus olhos não estavam assombrados. Estavam focados. Eles não mataram Merton apenas para proteger a fé. Eles o mataram para proteger o seu poder. Eles têm a arma definitiva, a capacidade de reescrever a história, de provar qualquer coisa que queiram. Hoje é a divindade de Cristo. Amanhã, eles poderiam usá-la para justificar uma nova cruzada, uma inquisição global. Eles podem fabricar provas de que qualquer outra religião é falsa, de que qualquer líder político é um pecador. Ele finalmente entendeu. A ameaça não era a perda da fé. A ameaça era o controle da fé. A ameaça era o cronovisor. Não podemos simplesmente vazar os dados. Isso não é suficiente. Eles vão negar, vão nos caçar e nos matar. Eles têm governos e bancos e exércitos do seu lado. Há apenas uma maneira de parar isso. Não podemos simplesmente expor a mentira. Ele olhou para a irmã, a cientista. O crente e a cética, agora unidos por uma verdade terrível. Temos que destruir a máquina. Capítulo 4. Zurique, Suíça. A liberdade recém-descoberta de Elias tinha o gosto de cinzas. A clareza que ele sentia era de um homem no olho de um furacão, uma calmaria precária antes que as paredes da tempestade o atingissem com força total. Ele e Ares não eram mais fugitivos, eram caçadores. "Destruir a máquina não é como invadir um quartel, Eli", disse Ares, seus dedos voando pelo teclado do laptop, navegando pelos arquivos de Merton. "O cronovisor não deve ser uma caixa brilhante com um botão de desligar. É um projeto de física de alta energia. Deve estar enterrado sob toneladas de concreto e protegido por sistemas que fariam o Fort Knox parecer um cofre de brinquedo." "Merton sabia disso", respondeu Elias. Ele estava de pé junto à janela, não admirando o lago, mas escaneando a rua abaixo. Anos de treinamento como guarda o haviam transformado em um sensor de ameaças ambulante. Cada pedestre era um potencial agente. Cada carro que passava devagar era um possível vigilante. Ele não teria deixado apenas a verdade para trás. Ele teria deixado um caminho. Um caminho? Como um mapa do tesouro? Como um plano de batalha, corrigiu Elias. Merton sabia que seria morto. Ele sabia que quem encontrasse seus diários seria caçado. Ele era um homem metódico, um cientista. Ele não contaria com a sorte. Eles mergulharam de volta nos arquivos. Dessa vez, ignoraram os vídeos chocantes e as transcrições blasfemas. Procuravam por algo mais. Anomalias, arquivos ocultos, mensagens codificadas dentro do código. Foi a Ares quem encontrou. "Aqui", disse ela, apontando para um arquivo de áudio com um nome estranho. Lamentatio Jeremiae 404. Lamentações de Jeremias e 404, como página não encontrada. Uma piada de nerd celestial. Ela abriu o arquivo. Não era uma gravação do cronovisor. Era a voz do próprio padre Merton, fraca e cheia de estática, como se gravada às pressas. "Se você está ouvindo isso, então eu tô morto. E o cardeal Morrel acredita que venceu. Ele está errado. A verdade não é suficiente. A fé, mesmo que quando falsa, é um vício poderoso. Tentar curá-lo com lógica é como tentar apagar um incêndio com um sermão. Não, a fonte deve ser destruída." Houve uma pausa, o som de uma respiração trêmula. Eles moveram o núcleo do processamento de dados para longe do dispositivo principal, uma redundância, um backup da alma da máquina. Você não pode destruir o corpo sem primeiro arrancar o coração. Procure onde a velha sabedoria encontrou um novo conhecimento pela primeira vez, onde o primeiro meridiano foi medido não na Terra, mas nas estrelas.
A biblioteca sabe. Siga Ptolomeu até a sentinela silenciosa. A gravação terminou com um clique. O que o diabo significa isso? Perguntou Ares. Elias se afastou da janela, sua mente tática trabalhando. É um quebra-cabeças, onde a velha sabedoria encontrou o novo conhecimento. Merton era um jesuíta, um astrônomo. Ele vivia na interseção entre a fé e a ciência. Ele olhou para os diplomas de Ares na parede. Onde você estudaria os dois? Uma universidade. Uma das antigas. Bolonha, Paris? Ou aqui, disse Elias, com o seu olhar se aguçando. A ETH Zurique, uma das melhores universidades de tecnologia do mundo. Merton mencionou em seu diário que deu leituras aqui. Siga Ptolomeu. Ele está falando de astronomia antiga. A biblioteca sabe. Um movimento na rua chamou sua atenção. Um homem do outro lado da rua, sentado num banco lendo um jornal. Mas seus olhos não estavam no jornal, estavam estáveis no prédio de apartamentos deles. O homem usava um boné de beisebol, mas ele reconheceu o porte atlético e a maneira como ele se sentava. Perfeitamente relaxado, mas pronto para explodir em ação. Era um profissional. Temos companhia, disse Elias em voz baixa. Mão de Deus, suponho. Pega o pendrive e seu casaco. Vamos sair pela porta de trás. E para onde vamos? Perguntou Ares, o medo em sua voz sendo superado pela adrenalina. Para a biblioteca, disse Elias pegando sua pistola da mesa. Não era mais um escudo da fé, uma espada da dúvida. Vamos pegar um livro emprestado. Capítulo 5. Biblioteca da ETH Zurique. A biblioteca principal da ETH era um templo da razão. 6 andares de concreto e vidro contendo conhecimento acumulado da humanidade em ciência e tecnologia. Era o antípoda perfeito da Biblioteca do Vaticano. Aqui, os livros não eram acorrentados, eram feitos para serem abertos. Eles entraram separadamente, como Elias instruíra, misturando-se com a multidão de estudantes. Ele a observou de uma passarela superior enquanto Ares, em casa neste ambiente, usava um terminal público para pesquisar a coleção de astronomia. A mensagem de Merton era a chave. Siga Ptolomeu até a sentinela silenciosa. O computador de Ares apitou. Ela encontrou. Havia uma edição rara do Almagesto de Ptolomeu, o tratado astronômico fundamental da antiguidade. Estava localizada em uma seção de acesso especial, e o curador da coleção, o homem que a adquiriu 20 anos antes, era um professor visitante, Padre Thomas Merton. Elias desceu para encontrá-la. E a sentinela silenciosa? Ele sussurrou. Estou trabalhando nisso, disse Ares. Em alemão, sentinela silenciosa pode ser Stilleffekter. É um apelido poético para um telescópio, ou um farol, ou... Ela digitou o termo nos arquivos da biblioteca. Um resultado apareceu. Ou um sistema de arquivamento de dados. O resultado era um artigo obscuro de 1998 sobre a digitalização de textos antigos. O projeto piloto, financiado por um consórcio privado que incluía uma doação do Vaticano, era chamado de Silent Sentinel. O coração de Elias acelerou. Eles digitalizaram o Almagesto. Eles fizeram mais do que isso, disse Ares, com os olhos arregalados. O artigo diz que, para testar a fidelidade do sistema, eles inseriram uma marca d'água não destrutiva em uma das placas estelares mais complexas do livro, uma placa que não pode ser vista a olho nu. Eles foram até a seção de coleções especiais. O ar era frio e cheirava a papel velho. Um bibliotecário de aparência severa trouxe o pesado volume e o colocou em um berço de veludo. O Almagesto. Enquanto Ares folheava cuidadosamente as páginas antigas, Elias vigiava. Ele viu um homem em um terno mal ajustado, pairando perto da seção de periódicos de engenharia. Ele não estava lendo, estava observando. A mão de Deus estava aqui. Encontrei, sussurrou Ares. A placa 7, um mapa estelar complexo do zodíaco. Para o olho nu, era apenas uma série de pontos e linhas. Precisamos de um scanner de luz ultravioleta. Não temos tempo, disse Elias, vendo outro homem, este fingindo se interessar por polímeros, posicionando-se para bloquear a saída mais próxima.
Eles estavam sendo encurralados. Então use isso, disse Ares, empurrando o celular dela na mão. A câmera do telefone pode captar um espectro de luz a um pouco além do visível. Se a marca d'água for de fósforo, talvez funcione. Elias ativou a câmera e apontou para a página. Na tela do telefone, a antiga carta celeste ganhou vida. Escondido entre as constelações de Sagitário e Escorpião, um novo padrão apareceu, brilhando com uma leve luz azulada. Não era uma constelação, era um diagrama de circuito, um esquema, e no centro dele um conjunto de números. 44,4942 graus norte, 11,3426 graus leste. Coordenadas, ofegou Ares. Elias rapidamente tirou uma foto. Temos que ir, agora. Ele pegou na mão dela e a puxou. Eles abandonaram o livro e se moveram rapidamente em direção à saída de emergência. O homem do terno começou a se mover em direção a eles, falando em um microfone de pulso. Eles explodiram pela porta de emergência, o alarme soando atrás deles. Desceram correndo uma escada de concreto, o som de passos pesados os perseguindo. Onde fica isso? Gritou Ares enquanto corriam pelo campus. Elias a puxou para trás de um prédio, verificando as coordenadas no telefone. O mapa apareceu. O pino caiu diretamente em uma cidade na Itália. Bolonha. É o coração do backup de Merton, escondido fora do bunker secreto? Está no lugar mais antigo de aprendizado do mundo ocidental. Um carro preto com vidros sulfimados cantou pneus ao virar a esquina e vinha direto para eles. Corra! A caça havia se tornado mortal. Eles não tinham mais só verdades. Eles tinham um mapa para o coração do inimigo. E a mão de Deus não os deixaria sair de Zurique vivos. Capítulo 6. Luzerna, Suíça. Eles não correram para a estação de trem. Era o que seus perseguidores esperariam. Em vez disso, Elias os guiou para o submundo de Zurique, a rede de bondes. Eles pularam em um bonde lotado, saíram 3 paradas depois, entraram em outro e repetiram o processo até que ele tivesse certeza de que haviam quebrado o rastro visual. Escondidos em um café barato, perto do rio Limmat, Ares pesquisava em seu laptop, alimentado pela bateria. Universidade de Bolonha, fundada em 1088, o epicentro do direito canônico e civil por séculos. Se você quisesse esconder dados digitais em um lugar com significado histórico e simbólico, seria ali. Não estamos indo para lá ainda, disse Elias, olhando para a foto que tirara do esquema na biblioteca. Isso é mais do que coordenadas, é um plano, e nós somos soldados sem exército. O que você quer dizer? Morrell tem uma organização internacional. Nós temos o seu cartão de crédito e passaportes falsos. Se entrarmos em Bolonha da forma como estamos agora, estaremos mortos em 1 hora. Precisamos de ajuda, precisamos de recursos. A mente de Elias voltou aos diários de Merton. O padre mencionara contatos, pessoas em que confiava, mas cujos nomes ele codificara para segurança. Ele só se referia a eles por arquétipos: o historiador, a banqueira, o fantasma. Merton não lutou sozinho. Ele tinha uma rede, pequena, secreta. Pessoas que suspeitavam da verdade, mas não tinham provas. Ares olhou para ele. E você acha que podemos encontrá-los? Temos que tentar. A sentinela silenciosa não era a única piada de Merton. Seus diários estão cheios de referências cruzadas a locais e pessoas. Elias apontou para uma anotação específica em um dos arquivos de texto. Consultei o historiador sobre a datação do Codex Amiatinus. Sua paranoia com a vigilância é cansativa, mas sua capacidade de encontrar a procedência de qualquer coisa é inestimável. Encontremo-nos no nosso lugar habitual, onde o leão chora por sua pátria. Ares franziu a testa. Depois, seus olhos iluminaram. O monumento do leão, em Luzerna. Um leão moribundo esculpido na rocha, comemorando os guardas suíços que foram massacrados durante a Revolução Francesa, onde o leão chora por sua pátria. Luzerna ficava a menos de 1 hora de trem. Era um risco, mas era o único que eles tinham.
Eles chegaram a Luzerna no anoitecer. A cidade parecia uma página de um livro de contos de fadas, mas para Elias, a beleza era apenas uma camuflagem. A ameaça estava em toda parte. O monumento ao leão era uma visão comovente. Esculpido em uma antiga pedreira de arenito, a expressão de agonia na face da fera era palpável. Era um tributo aos homens que morreram por uma causa, por lealdade, uma lealdade que Elias agora via como cega. Eles esperaram. O ar da noite ficou frio. Turistas vieram e foram. Elias estava prestes a desistir quando uma figura idosa se aproximou, mancando levemente. Ele era baixo, usava um sobretudo gasto e um chapéu fedora que escondia o seu rosto nas sombras. Ele parou diante do monumento, olhando não para o leão, mas para Elias e Ares. Thomas me disse que um dia alguém poderia vir em seu lugar. Ele disse que seria um homem cuja fé havia sido quebrada e que ele não estaria sozinho. Você é o historiador? Perguntou Ares. O homem sorriu tristemente. Meu nome é Jacob e eu não sou um historiador. Sou um falsificador. Um dos melhores, devo acrescentar. Thomas me usou para autenticar e, por vezes, para desacreditar documentos que a igreja queria adquirir ou suprimir. Ele me mostrou vídeos, coisas que o Chronovisor viu. Eu sei o que vocês sabem e sei o que eles farão para proteger isso. Precisamos de ajuda, Jacob. Identidades, dinheiro, equipamento. Jacob anotou lentamente. Thomas preparou um pacote de emergência. Ele o chamou de o kit do apóstata. Ele está comigo. Mas saibam disto, se pegarem este caminho, não há volta. Vocês se tornarão fantasmas. A sua antiga vida desaparecerá para sempre. Nossa antiga vida já desapareceu, disse Ares com firmeza. Elias encontrou o olhar do velho falsificador. Ele viu o mesmo conhecimento assombrado que sentia em sua própria alma. Mostre-nos o caminho. Jacob conduziu-os pelas ruas sinuosas de Luzerna até uma pequena loja de antiguidades. A placa dizia Veritas Curios, Curiosidades da Verdade. Ali dentro, entre mapas antigos e artefatos esquecidos, Jacob deu-lhes o seu novo arsenal. Passaportes impecáveis, cartões de crédito de uma conta offshore, um dispositivo de comunicação criptografado e 10.000 euros em dinheiro. Isso os levará até Bolonha, mas a mão de Deus não é composta por capangas estúpidos. O cardeal Monreal usa a inteligência do Vaticano, a gendarmeria e mercenários privados. O homem que os lidera é um ex-coronel do Mossad. Eles não vão parar por nada. Ele entregou a Elias uma última coisa, um relógio de pulso. Simples. Não é um relógio. Pressione o botão 2 vezes. Elias pressionou. A face do relógio brilhou e mostrou um mapa da cidade com um ponto vermelho pulsando a 300 metros de distância. Um detector de radiofrequência sintonizado nos rastreadores subcutâneos que eles usam. Eles estão perto. Eles sempre estarão perto. O ponto vermelho pulsava, um batimento digital caçando eles na escuridão. A ajuda de Jacob lhes deu uma chance, mas também confirmou o quão mortal era o jogo. Eles não estavam apenas fugindo, estavam em guerra contra uma sombra com olhos em toda parte. Capítulo 7. Lucerna, Suíça. O ponto vermelho no relógio de Elias pulsava como uma gota de sangue na neve fresca. 300 metros. Agora 250. Eles estavam se aproximando, triangulando a posição da loja. O sinal do seu celular, o uso do cartão no café, a consulta na biblioteca, disse Jacob, sua voz urgente enquanto fechava as persianas de metal da loja, mergulhando-os em uma penumbra empoeirada. Eles não precisam mais de um rastro visual, eles têm um rastro digital. Vocês precisam desaparecer da rede. E depressa. Para onde vamos? Perguntou Ares, seu rosto pálido à luz de uma única lâmpada de mesa. Para fora do tabuleiro, disse Jacob, entregando a Ares uma pequena bolsa de couro. Seus passaportes e cartões? Deixem-os. O pacote que lhes dei não tem ligação com suas identidades antigas. Ele se virou para Elias. Aquele relógio é sua única vantagem. Use-o para ver,
não para correr. Elias olhou para o mostrador. O ponto vermelho único agora se dividira em 200 metros. Eles estavam se separando para cobrir as 2 saídas do beco da loja. Eles estão nos flanqueando, disse Elias, seu tom frio e analítico. Era a voz de um comandante, não de uma vítima. A porta dos fundos leva a uma passagem estreita que dá na Corn Market. Dali, a Capel Brook, a ponte da capela. Atravessem-na. É de madeira, coberta, cheia de sombras. Haverá turistas, mesmo a esta hora. Usem a multidão. Não parem por nada. Na outra margem, perto do teatro, procurem um barco chamado Silvanus. A chave está sob o para-choque de borracha da proa. Vão para o sul, em direção a Fluelen. Eu os contatarei pelo dispositivo quando for seguro. E você? Perguntou Ares. Um sorriso cansado tocou os lábios de Jacob. Eu sou um velho falsificador. Desaparecer é minha arte. Elias agarrou o braço da irmã. Vamos. Eles saíram pela porta dos fundos para o ar frio da noite. A passagem era escura, cheirando a cerveja derramada e chuva antiga. Elias ergueu o relógio. Um ponto vermelho estava a 50 metros à sua esquerda, o outro à sua direita, um pouco mais longe. Eles estavam fechando a rede. Ares, ele sussurrou. Quando chegarmos à praça, não olhe para trás. Apenas ande. Mantenha um ritmo normal. Vá para a ponte. Eu estarei logo atrás de você. Eles emergiram na Corn Market. A praça estava iluminada, salpicada de casais e pequenos grupos. Elias viu um homem perto de uma fonte, falando ao telefone. Porte atlético, jaqueta escura e olhar que varria a multidão com uma intensidade faminta. Era um deles. Elias guiou Ares suavemente para o outro lado da praça, colocando-se entre ela e o caçador. Eles alcançaram a entrada da Capel Brook, a icônica ponte de madeira coberta que atravessava o rio Rus. As treliças do telhado criavam um padrão ritmado de luz e sombra. Era o terreno de caça, e eles eram a presa. No meio da ponte, Elias arriscou um olhar para o relógio. O desastre. Havia um terceiro ponto agora. Na frente deles, na outra extremidade da ponte. Eles os haviam antecipado. Estavam presos. Plano B, murmurou Elias. Ele puxou Ares para uma das reentrâncias da ponte, onde as vigas de suporte eram mais grossas, criando uma bolsa de escuridão profunda. Fique aqui. Não se mova, não importa o que ouvir. Ele não esperou por uma resposta. Deslizou para fora da escuridão, movendo-se para trás pela ponte, na direção de onde vieram. O ponto no relógio indicava que um dos perseguidores estava a apenas 20 metros de distância, aproximando-se rapidamente. Elias se escondeu atrás de uma viga maciça, seu corpo em perfeita imobilidade. Sua respiração era controlada, seu coração uma batida lenta e deliberada. A fé o ensinava a esperar por um sinal divino. A ausência de fé o ensinava a criar o seu próprio momento. O agente apareceu, alto, focado, movendo-se com uma eficiência predatória. Ele segurava um dispositivo que se parecia com um celular, sem dúvida rastreando os passaportes que eles haviam descartado. Ele parou, confuso com a perda de sinal, a poucos metros da viga de Elias. Foi aí que Elias atacou. Não houve um grito de guerra, nem som exceto o rangido suave de sapatos de couro no chão de madeira. Ele não usou sua arma. Um tiro alertaria os outros. Ele usou o seu corpo. O treinamento da guarda suíça não era só cerimonial, era uma arte marcial letal, desenvolvida para proteger o Papa em combate corpo a corpo. Um golpe no pulso do homem fez o rastreador voar para as águas escuras abaixo. Um segundo golpe, com a palma da mão aberta, atingiu o lado do pescoço do homem no nervo vago. Os olhos do agente reviraram e seu corpo desabou sem som, como um manequim cujas cordas foram cortadas. Ele arrastou o homem para a escuridão, pegando sua pistola e um carregador extra. Ele olhou para o homem inconsciente, o rosto contorcido. Pela primeira vez, ele não estava defendendo, estava caçando de volta. Uma sensação fria e afiada percorreu a espinha dele. Não era culpa, era poder. Ele voltou para Ares. Ela estava com os olhos arregalados, tendo visto a silhueta da ação. Eli! Ele não vai nos incomodar, disse Elias,
sua voz um tom mais baixa, mais harda. A saída de frente está bloqueada, a de trás também. Então, vamos criar uma nova. Ele olhou por cima da murada da ponte para o rio escuro, a uns 5 metros abaixo. A água era fria, as correntes rápidas. Mas era a única saída do tabuleiro de xadrez. Você confia em mim? Ares olhou para o irmão. O homem que estava ali não era o mesmo que orava ao seu lado no Natal. Esse era um outro, mais antigo, mais perigoso. Alguém forjado na traição e batizado na violência. Ela assentiu, sem hesitação. Sempre Elias. Então prenda a respiração, disse Elias. E juntos, irmão e irmã, o crente quebrado e a cientista resoluta pularam da histórica ponte de madeira para as águas geladas do rio Rus, desaparecendo na noite de Lucerna. Capítulo 8. A bordo do Silvanus. O choque da água gelada roubou o fôlego de Elias. Por um momento, a escuridão do rio foi absoluta. A correnteza os agarrou, puxando-os para longe da ponte. Ele segurou a mão de Ares com força, lutando para manter a cabeça acima da superfície. O peso das roupas e da arma roubada ameaçando afundá-lo. Luzes de busca varreram a ponte acima deles. Gritos abafados ecoaram. A mão de Deus percebeu que a presa havia escapado da armadilha. Elias os guiou, nadando com a correnteza, usando as sombras dos edifícios da orla como cobertura. O frio era uma dor física, penetrando em seus ossos. Ares tremia incontrolavelmente, mas não emitia um som. A resiliência dela o surpreendia. Eles encontraram o Silvanus exatamente onde Jacob dissera, um pequeno barco a motor de aparência modesta, amarrado num pier particular. Elias encontrou a chave, destrancou a cabine e os ajudou a entrar. Ele encontrou cobertores e os envolveu em torno de Ares. O motor do barco era elétrico, quase silencioso. Ele o ligou e se afastou do pier, deslizando para o negrume do lago de Luzerna. As luzes da cidade se tornaram uma constelação distante e o som das sirenes desapareceu, engolido pela vastidão da água. Só então a reação bateu. Ares começou a chorar, soluçando silenciosos, trêmulos, não de medo, mas de exaustão e choque. Elias sentou-se ao lado dela, o metal frio da pistola pressionando suas costas, um lembrete do que ele havia se tornado. Eu vi o que você fez, Eli, ela sussurrou entre os dentes que batiam. Na ponte. Eu fiz o que era necessário, respondeu Elias com a voz vazia de emoção. Aquele homem, ele está morto? Não, disse Elias, apenas neutralizado. Mas não se engane, eu teria matado. Eu vou matar se for preciso para manter você segura e para terminar o que começamos. Era uma confissão, uma declaração de sua nova fé, a sobrevivência, a missão. Ele olhou para as próprias mãos, meio esperando que parecessem diferentes. Elas não pareciam, mas ele sabia que estavam manchadas de uma forma que nenhuma água bendita poderia limpar. E o mais perturbador, ele se sentia em paz com isso. O universo moral em preto e branco do Vaticano havia sido substituído por um mundo de tons de cinza, e ele estava aprendendo a navegá-lo com uma eficiência assustadora. O dispositivo de comunicação criptografado em seu bolso vibrou. Uma mensagem de Jacob. A isca funcionou. Eles estão revirando a cidade. O homem que você derrubou era Anton Galo, um ex-oficial da gendarmeria. Eles o encontraram. Morel saberá que não está mais lidando com um peregrino perdido. Uma segunda mensagem chegou. O Silvanus tem um compartimento oculto sob o beliche da proa, roupas secas, comida, queimadores e um presente de despedida de Thomas. Elias encontrou o compartimento. Dentro, além dos suprimentos práticos, havia um tablet selado ao vácuo. Ele o ligou. A tela se iluminou com o rosto do padre Merton, um vídeo gravado semanas, talvez meses antes de sua morte. Seus olhos estavam cansados, mas lúcidos. Elias, começou Merton, como se soubesse exatamente quem estaria assistindo. Se você chegou até aqui, então Jacob a confiou em você.
E você provou ser mais do que apenas um guarda. Você se tornou uma pergunta onde antes havia apenas uma resposta. Isso é bom. O padre virtual fez uma pausa. Bolonha é o cérebro, mas a fortaleza, a máquina, fica nos Alpes, perto de um lugar chamado a Ponte do Diabo. Poético, não? O local é uma antiga estação de pesquisa de neutrinos, construída em uma montanha, impenetrável por meios convencionais. Em Bolonha, no departamento de paleografia da universidade, você não vai encontrar um servidor, vai encontrar uma pessoa, a bibliotecária. Ela é a guardiã do sistema, a única que pode conceder acesso remoto ou acionar o protocolo de desligamento de emergência. Ela não sabe o que protege, pensa que é apenas um arquivo digital do Vaticano. O nome dela é Helena Rossi. O padre se inclinou para perto da câmera. Não pode forçá-la, Elias. A mão de Deus a mataria antes que você a permitisse comprometer o sistema. Você precisa da confiança dela. E para fazer isso, você precisa de uma prova que seja mais poderosa do que a fé dela. No tablet há um arquivo, cartago.zip. É a gravação do cronovisor da Terceira Guerra Púnica, especificamente a destruição de Cartago pelos romanos, em 146 anos antes de Cristo. Por que Cartago? O doutor Helena Rossi é a maior especialista do mundo em inscrições púnicas. Sua vida inteira foi dedicada a reconstruir a cultura perdida de Cartago a partir de fragmentos. Mas há um texto, o relato do historiador cartaginês Hamilcar, sobre a queda da cidade, que se perdeu para sempre. Helena daria a alma dela para lê-lo. E eu, Elias, eu encontrei para ela. O vídeo terminou. Elias abriu o arquivo. Era um vídeo granulado, mas inconfundível. Legiões romanas incendiando uma cidade magnífica. E a câmera do cronovisor focava em um homem dentro de um templo em chamas ditando freneticamente para um escriba enquanto as paredes desabavam. A voz fantasmagórica em aramaico púnico falava de deuses que falharam e de uma cidade transformada em inferno. Elias finalmente entendeu a estratégia de Merton. Não era uma batalha de armas, mas de corações e mentes. Para destruir a máquina que fabricava deuses, ele precisava usar o mesmo poder que ela oferecia, a capacidade de tornar o passado presente. Ele desligou o motor do barco, deixando-os à deriva no silêncio do lago escuro. Bolonha não seria uma missão de infiltração, seria uma sedução, uma tentação. Ele teria que oferecer a uma acadêmica a maior descoberta da história de sua área, e para isso, ele teria que interpretar o papel que o seu inimigo desempenhava tão bem, o de uma serpente no jardim do conhecimento. Capítulo 9. Bolonha, Itália. A travessia da Suíça para a Itália foi uma passagem de um mundo para outro. Eles abandonaram os silvanos em uma enseada isolada, limpando-o de qualquer vestígio de sua presença e seguiram a pé até uma pequena aldeia. De lá, uma série de trens regionais e um carro alugado com suas novas e impecáveis identidades os levaram através dos Alpes e para a planície da Emília-Romanha. O ar frio e rarefeito da perseguição deu lugar ao ar quente e denso da conspiração. Bolonha os recebeu com seus tons de terracota e suas famosas arcadas, os portici, que se estendiam por quilômetros como um sistema circulatório de segredos. Era uma cidade que vivia e respirava conhecimento. As ruas vibravam com a energia de estudantes de todo o mundo. Mas sob essa superfície vibrante, Elias sentia o peso de 1000 anos de história, poder e intriga. Um lugar perfeito para esconder um segredo em plena vista. Em um hotel anônimo na periferia da cidade, eles montaram seu centro de operações. O quarto era pequeno e impessoal, mas se tornou uma sala de guerra. Ares, em seu elemento, comandava o laptop. Elias, o tático, estudava mapas da cidade e da universidade, sua mente dissecando o ambiente em rotas de fuga, pontos de observação e becos sem saída. Não podemos abordá-la diretamente, disse Ares, confirmando o pensamento de Elias no barco. Acadêmicos de seu calibre são protegidos por muralhas de ceticismo.
Se mencionarmos um artefato impossível, ela nos descartará como loucos ou charlatães. Então, como entramos? Perguntou Elias. Ele estava limpando a pistola que tomara do agente em Luzerna, um ritual metódico que acalmava seus nervos. O movimento era familiar, mas o propósito totalmente novo. Nós não escalamos a muralha, encontramos o portão. E a chave para o portão de qualquer grande acadêmico é o ego e a curiosidade. Por horas, ela trabalhou, pesquisando a vida e a obra da doutora Helena Rossi. Publicações, entrevistas, simpósios. Ela construiu um perfil psicológico da mulher que detinha a chave do cronovisor. Rossi era brilhante, passional e, de acordo com várias fontes, frustrada pela falta de novas descobertas em seu campo. Ela era uma caçadora de tesouros faminta, num deserto de textos já decifrados. É isso, disse Ares finalmente, virando o laptop para Elias. Ela havia redigido um e-mail. De doutora Anja Vogt, a nova identidade de Ares. Para doutora Helena Rossi. Assunto: uma possível nova abordagem para a análise de fragmentos púnicos. Prezada doutora Rossi, meu nome é doutora Anja Vogt. Sou pesquisadora em imagiologia computacional, especializada em reconstrução de dados a partir de fontes degradadas. Minha equipe desenvolveu um algoritmo que, acreditamos, pode reconstruir texto a partir de resíduos de papiro e pergaminho que antes eram considerados ilegíveis. Em nossos testes, utilizando uma simulação baseada em fragmentos conhecidos, conseguimos uma reconstrução parcial do que parece ser um texto desconhecido. A sintaxe e o vocabulário sugerem fortemente uma origem púnica tardia, contemporânea à queda de Cartago. Sei que isso parece extraordinário. Estou ciente dos muitos becos sem saída que seu campo já enfrentou. No entanto, os dados são promissores. Eu estarei em Bolonha por 2 dias e me sentiria honrada em ter 5 minutos do seu tempo para lhe mostrar a simulação. Talvez seja apenas um artefato digital, mas na pequena chance de que seja real, pensei que você deveria ser a primeira a saber. Com os melhores cumprimentos, doutora Anja Vogt. Elias leu o e-mail 2 vezes. Era perfeito. Oferecia uma isca irresistível, sem revelar nada. Usava a linguagem da ciência e da possibilidade, não da loucura. Ela é a maior especialista do mundo. Ela saberá que uma simulação de um texto perdido é impossível sem uma fonte. Exatamente isso, sorriu Ares. A pergunta, como você fez isso, será a primeira que ela fará, e essa pergunta abre a porta. Com um clique, o e-mail foi enviado. Para Elias, pareceu o som de uma cápsula de cartucho sendo encaixada na câmara de um rifle. O plano estava em movimento. No dia seguinte, eles fizeram um reconhecimento. A Universidade de Bolonha não era um campus fechado, mas entrelaçado com a própria cidade. O departamento de paleografia ficava em um edifício antigo na Via Zamboni, um palácio com séculos de idade que abrigava a tecnologia mais avançada ao lado de manuscritos que eram contemporâneos de Dante. Elias observou tudo: as câmeras de segurança, a frequência das patrulhas da polícia local, a identidade dos seguranças do prédio. Ele não detectou nenhuma ameaça imediata. O relógio rastreador permaneceu silencioso. A mão de Deus era boa, mas eles não eram oniscientes. Eles não poderiam saber do plano de Merton, do nome de Helena Rossi. Por enquanto, Elias e Ares estavam caçando, e não sendo caçados. Era uma calma que o deixava ainda mais tenso. Depois de 24 horas, a notificação que esperavam chegou. O laptop apitou. Ares respirou fundo antes de abrir. Seus olhos percorreram a resposta. Ela respondeu, disse Ares, sua voz um sussurro. Ela diz que meu e-mail é intrigante e provavelmente equivocado, mas que sua curiosidade profissional a obriga a dar uma olhada. Quando? Amanhã, 10 da manhã, no seu escritório. O anzol havia sido mordido. Eles estavam dentro.
Elias foi até a janela, olhando para a cidade vermelha que se estendia abaixo. Ele não sentia triunfo, apenas o peso frio da próxima fase. Ele estava prestes a usar a verdade como uma arma de engano, a oferecer a uma mulher inocente um vislumbre do paraíso acadêmico para, no fim, arrastá-la para o inferno deles. Amanhã, disse ele mais para si mesmo do que para Ares, eu descubro se ainda resta alguma coisa do homem que eu era. A armadilha estava montada, mas ele tinha a perturbadora sensação de que não importasse o que acontecesse no escritório da doutora Rossi, eles também seriam apanhados nela. Capítulo 10. Universidade de Bolonha. O escritório da doutora Helena Rossi era um santuário de conhecimento sitiado. Mapas antigos cobriam as paredes, disputando espaço com estantes que gemiam sob o peso de livros em uma dúzia de línguas. O ar cheirava a papel, couro e café forte. No centro de tudo estava a própria Helena. Ela era uma mulher na casa dos 50, com olhos castanhos penetrantes que pareciam analisar o mundo como se fosse um texto antigo cheio de significados ocultos. Ela exalava uma aura de impaciência brilhante. Doutora Vogt, disse Helena, gesticulando para que Ares e Elias se sentassem. Ela mal olhou para Elias, descartando-o como o guarda-costas ou o patrocinador rico que sua aparência sugeria. Seu e-mail foi o pedaço de ficção científica mais fascinante que recebi este ano. Mostre-me sua simulação. Ares, desempenhando o papel de Anja Vogt com uma calma que impressionou Elias, conectou o tablet de Merton a um projetor. Claro, doutora, mas como eu disse, é apenas uma reconstrução. A fonte de dados estava extremamente corrompida. Ela deu play. Na parede branca do escritório, a imagem granulada do cronovisor apareceu. Não o vídeo completo, mas fragmentos editados por Ares para parecerem uma reconstrução digital em 3D. A cena do templo em chamas, o homem ditando, a IA do Vaticano que traduzia as vozes fora removida, deixando apenas o som cru e fantasmagórico da língua pônica. Helena Rossi se inclinou para frente. Sobrancelha se arqueou. A renderização é crua, mas a arquitetura está correta. Corresponde às ruínas do templo de Ashmun. Ela ouviu atentamente as vozes. E o dialeto é perfeito. Tardio, com inflexões helenísticas. De onde você tirou os dados para modelar a fonética com tanta precisão? Essa é a parte proprietária do nosso algoritmo. Ele extrapola a partir de fragmentos. Ela balançou a cabeça cética, mas seus olhos nunca deixaram a tela. É notável, mas é apenas um eco, uma imitação. Talvez, disse Ares. Ela parou a simulação e abriu um arquivo de texto. Nele, as palavras do historiador Amilcar transcritas por Merton apareceram. Helena começou a ler. No início, seu rosto era uma máscara de escrutínio profissional. Então, lentamente, a máscara começou a rachar. Ela leu a descrição da traição do general romano Cipião, a descrição dos rituais finais no templo, a maldição lançada para Roma enquanto a cidade queimava. Eram detalhes que nenhum estudioso moderno poderia ter inventado, detalhes que ressoavam com os poucos fragmentos conhecidos da história cartaginesa de uma forma que era visceralmente autêntica. Ela chegou à última linha. E assim morre não apenas uma cidade, mas um deus, pois Baal-Amon se calou, e Roma agora reinará sobre um mundo de homens sem alma. Silêncio. Um silêncio tão profundo que Elias podia ouvir o zumbido da fiação elétrica nas paredes. Helena Rossi recostou na cadeira. Ela estava pálida. Ela tirou os óculos e esfregou os olhos. Quando ela falou, sua voz era um sussurro trêmulo. Isso é impossível? Ela olhou para Ares, mas depois seus olhos se fixaram em Elias, como se o visse pela primeira vez. Ela viu a dureza nele, a vigilância. Isso não era uma reunião acadêmica. O que é isso? De verdade. Quem são vocês?
Este era o momento. A virada. Nós somos pessoas que, como você, acreditam que a história pertence a todos, não para ser trancada em um cofre. O que você viu não foi uma simulação, doutora. Foi uma gravação. Os olhos de Helena se estreitaram. Uma gravação? Você está me dizendo que viajou no tempo? Não me insulte. Não nós, disse Ares. Mas a tecnologia existe, escondida, guardada pela mesma organização que passou séculos decidindo quais livros a história deveria lembrar e quais deveria esquecer: o Vaticano. O choque no rosto de Helena foi substituído por uma faísca de compreensão raivosa. Ela podia prever o que viria acontecendo. Prove, ela exigiu. Helena concordava intimamente com o que os franceses dizem sobre os relevos do Arco do Triunfo. Elias acenou para Ares. Ela abriu outro arquivo no tablet. Dessa vez, um dos que eles não tinham planejado mostrar a menos que fosse absolutamente necessário. Era um clipe curto e sem adornos do pronovisor. A data na parte de baixo da tela dizia 14 de abril de 1865. O local, Ford's Theater, Washington, D.C. A cena mostrava o camarote presidencial, momentos antes de John Wilkes Booth entrar. Helena engasgou. Eles podem ver tudo, disse Elias em voz baixa. Cada segredo, cada mentira, cada verdade inconveniente. E eles usam para manter o mundo de joelhos, alimentando uma mentira que começou há 2000 anos. Ele se inclinou para frente. O sistema que armazena essas gravações, o arquivo digital, está sob sua supervisão, doutora. Você o conhece como Arquivo Digital do Vaticano, codinome Angelus. Você é a única pessoa fora do círculo interno do Vaticano que tem acesso administrador. O sangue sumiu do rosto dela. Ela olhou para a tela de seu computador, onde provavelmente estava logada no sistema naquele exato momento. Isso é para proteger os arquivos contra hackers? É para proteger o segredo dos arquivos, corrigiu Ares. Eles te deram as chaves do cofre, doutora. Nós só precisamos que você abra a porta. Helena Rossi olhou da gravação da morte de Lincoln para os rostos sérios de seus visitantes. A vida inteira dela, dedicada à pesquisa meticulosa da verdade, um fragmento de cada vez, era uma jocata. Existia uma máquina que podia simplesmente olhar e ver tudo. A frustração, a raiva e a maravilha de uma vida inteira de trabalho colitiram dentro dela. Ela se levantou e caminhou para a janela, olhando para as ruas de Bolonha, mas não vendo nada. O mundo dela tinha se virado de cabeça para cima. A história não era mais um quebra-cabeça a ser resolvido, era um filme a ser assistido. Finalmente, ela se virou e a acadêmica tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma conspiradora. Se eu fizer isso, eu não estarei apenas abrindo uma porta, eu estarei incendiando a biblioteca. O mundo inteiro vai queimar. Que deixe queimar, respondeu Elias sem hesitação. É a única maneira de ver o que resta quando a fumaça se dissipar. Capítulo 11. Bolonha, Itália. O escritório da doutora Rossi se transformou de um santuário acadêmico em uma sala de guerra digital. A decisão de Helena não foi um ato de rendição, mas de conquista. Ela estava retomando a história, e seus olhos brilhavam com a fúria justa de uma sacerdotisa cujo templo havia sido profanado. O sistema Angelus não é um arquivo comum, explicou Helena, seus dedos voando sobre o teclado com uma precisão que rivalizava com a de Ares. Eu sempre achei a segurança dele paranoica. Ele opera em um sistema de chave viva. A cada 12 horas, ele exige uma nova autorização biométrica da minha parte. Se eu falhar, ele se bloqueia por 24 horas. Se eu falhar 2 vezes, meu acesso é permanentemente revogado e um alerta silencioso é enviado para a segurança do Vaticano. Então temos uma janela, disse Elias, seu olhar fixo na porta do escritório, como se esperasse que a mão de Deus a arrombasse a qualquer momento. Temos menos do que isso, disse Helena. Qualquer download em massa, qualquer acesso a arquivos raiz como os que você descreve, irá acionar um protocolo secundário, um Cérbero digital.
Teremos, na melhor das hipóteses, 90 minutos a partir do momento em que iniciarmos o download até que o sistema se feche como uma ostra e envie todos os cães do inferno para minha localização. 90 minutos para roubar 2.000 anos de segredos. Ares conectou seu laptop ao de Helena, criando uma ponte. Eu posso acelerar o download se eu redirecionar os dados através de uma série de servidores proxy anônimos. Isso vai fragmentar os pacotes de dados, fazendo o download parecer uma série de pesquisas acadêmicas menores, em vez de um roubo em massa. Vai nos dar mais alguns minutos, talvez. Faça, ordenou Elias. Ele não entendia a linguagem deles, mas entendia a urgência. Ele era o guarda na muralha, o dedo no gatilho, enquanto as duas mulheres travavam uma batalha em um campo que ele não podia ver. Helena pressionou o polegar em um scanner biométrico conectado ao seu computador. A tela piscou, concedendo-lhe acesso. Estou dentro. Ares, a porta é sua. O que se seguiu foi uma sinfonia de cliques e comandos. Ares e Helena trabalharam em perfeita harmonia. Uma parceria nascida do desespero e de um amor compartilhado pela verdade. Ares navegava pelas arquiteturas de segurança com a habilidade de um ladrão de cofres, enquanto Helena usava seu conhecimento íntimo do sistema para apontar os arquivos ocultos, as partições fantasmas onde os dados do Chronovisor estavam escondidos. Elias observava o cronômetro que Ares havia colocado na tela. O tempo escorria. 89:59. 89:58. Eu os encontrei, ofegou Ares. Santo Deus, está tudo aqui. Os diários de Merton eram apenas a ponta do iceberg. Ela apontou para uma lista de diretórios, nomes como Nicaea Minutes, Galileu Recantação, Source, Tunguska, Visuals. Cada nome representava um pilar da história, pronto para ser derrubado. Começando o download. Uma barra de progresso apareceu na tela, lenta, dolorosamente lenta. Elias se moveu para a janela. A rua abaixo parecia normal, mas ele não confiava na normalidade. Ele pegou o relógio rastreador que Jacob lhe dera. Estava silencioso, limpo. Mas por quanto tempo? 20%, anunciou Ares. Os protocolos de Cérbero estão começando a notar. Eles estão diminuindo a nossa largura de banda. Contorne-os, disse Helena, digitando furiosamente. Estou criando uma autorização de administrador falsa, simulando uma verificação de integridade do sistema. Isso deve distraí-los. A barra de progresso acelerou novamente. 30%, 40%. O relógio no pulso de Elias vibrou. Uma vez. Seu sangue gelou. Ele olhou para o mostrador. Um único ponto vermelho havia aparecido. A 5 quarteirões da distância, mas se movendo em direção a eles. Rápido. Eles estão aqui, disse Elias, sua voz baixa e imortal. As duas mulheres não olharam para cima, a concentração total. 60%, disse Ares, o suor brilhando em sua testa. Mais rápido, mais rápido. O ponto no relógio de Elias se dividiu em 3. Eles estavam se espalhando, cercando o quarteirão. Eles sabiam, de alguma forma. O alerta silencioso, disse Elias para si mesmo. O sistema de Helena deve ter um traceador de hardware que se ativa com o acesso ao núcleo. 80%! Quase lá! O som de botas grossas ecoou no corredor do lado de fora do escritório. Um batuque forte na porta, depois outro. Ares! Gritou Elias. Download completo. Ares arrancou o pendrive do laptop no exato momento em que a porta do escritório explodiu para dentro, as lasquinhas de madeira voando. Um homem de preto, armado com uma submetralhadora, invadiu a sala. Ele não teve tempo de mirar. O tiro de pistola de Elias foi preciso. O agente caiu, seu ataque interrompido antes de começar. Pela escada de serviço! Gritou Elias, agarrando Helena pelo braço, enquanto Ares guardava o pendrive, a história secreta do mundo, em seu bolso. Eles correram para fora do escritório, o alarme de incêndio começando a tocar, adicionando seu grito ensurdecedor ao caos. O tempo deles havia tinido. A caça se tornara uma guerra aberta nas ruas de Bolonha. Capítulo 12. Bolonha, Itália. O telhado do antigo palácio oferecia uma visão panorâmica do inferno que eles haviam desencadeado. Abaixo, carros da polícia e veículos pretos sem identificação
convergiam para a Via Zamboni, bloqueando a rua. A mão de Deus não era mais uma sombra, era um exército de ocupação. Eles não vão nos deixar sair da cidade, disse Helena, ofegante, o vento agitando seu cabelo. A adrenalina havia substituído o choque. Minha identidade está comprometida, eles sabem quem eu sou. É por isso que você é nossa pólice de seguro, respondeu Elias, guiando-as através de uma confusão de chaminés e antenas. Eles precisam de você viva para garantir que o sistema não possa ser acessado novamente. Ele olhou para Ares. O pendrive. Está seguro? Mas inútil se estivermos mortos. O plano de fuga de Elias era brutal e simples. Ele os levou até a beira do prédio que se conectava com o telhado de um edifício residencial adjacente. Um salto de 3 metros sobre um beco escuro. Não olhem para baixo, disse ele. Ele saltou primeiro, aterrissando com um rolamento que dispersou o impacto. Ele se virou, estendendo a mão. Ares, agora! Ares saltou e ele a amparou. Helena hesitou por apenas 1 segundo, depois seguiu, aterrissando de forma mais desajeitada, mas segura. Eles haviam quebrado o perímetro imediato. Eles desceram por uma escada de incêndio para um pátio interno, emergindo em uma rua diferente, longe do caos principal. Mas a cidade inteira agora era uma ratoeira. Homens de terno com fones de ouvido eram visíveis em quase todas as esquinas, seus olhos escaneando rostos na multidão. Meu carro está em uma garagem pública a 2 quarteirões daqui, disse Helena. Mas eles certamente estarão vigiando. Sim, concordou Elias. É por isso que não vamos pegá-lo. Ele puxou o dispositivo de comunicação de Jacob. Jacob, estamos expostos. Bolonha está fechada. Precisamos de uma extração. A resposta foi quase instantânea. A voz rouca de Jacob soando metálica através do pequeno alto-falante. Eu estava esperando por isso. A mão de Deus não joga para ferir, joga para matar. Vá para a Basílica de São Petrônio, a praça principal. Fique à vista de todos. É o último lugar que eles esperassem que vocês fossem. Isso é suicídio, disse Ares. Não, respondeu Jacob. É teatro. Às 16 horas, o relógio astronômico dentro da igreja projeta uma linha de luz solar no chão, marcando o meridiano. Centenas de turistas se reúnem para ver. Estejam lá e procurem por um homem alimentando os pombos. A linha ficou muda. Eles tinham 20 minutos. A Piazza Maggiore era um vasto espaço aberto, o coração pulsante de Bolonha. Estar ali parecia como se colocar voluntariamente na mira de um atirador, mas eles seguiram as instruções, misturando-se com a multidão que se reunia dentro da enorme e inacabada basílica. Elias viu pelo menos 4 agentes da mão de Deus circulando pela praça, tentando parecer casuais. Eles eram predadores em um aquário, e o vidro estava prestes a quebrar. Às 16 horas em ponto, um raio de sol solitário perfurou a penumbra da igreja através de um pequeno buraco no teto, atingindo a linha do meridiano de bronze no chão. A multidão murmurou em apreciação. Sob a cobertura desse momento de distração, Elias os guiou para fora, de volta à praça. Um homem idoso estava sentado nos degraus da basílica, jogando migalhas de pão para um frenesi de pombos. Ele deu um breve aceno de cabeça. De repente, um barulho ensurdecedor encheu a praça, não de tiros, mas de música. De um dos becos, um desfile improvisado surgiu, uma banda de metais tocando uma marcha fúnebre num ritmo de jazz animado, seguida por um grupo de artistas de rua vestidos em trajes de luto extravagantes. Era um funerale per la fine del mondo, um funeral pelo fim do mundo, uma peça de teatro de protesto que Jacob havia evidentemente arranjado. O caos foi instantâneo. Turistas aplaudiram, a polícia local ficou confusa e os agentes da mão de Deus foram momentaneamente desorientados pela súbita explosão de anarquia organizada. O homem dos pombos se levantou. Às vezes, disse ele com o sotaque rouco de Jacob, para escapar de um incêndio você tem que correr de volta para ele. Ele os conduziu para o meio do desfile. Os artistas de luto os cercaram, suas máscaras e véus os escondendo da vista. Eles foram varridos pela procissão barulhenta e caótica, um rio de anarquia que os carregou para longe da praça e para as ruas estreitas da cidade. Os agentes da mão de Deus tentaram segui-los, mas foram engolidos e obstruídos pela multidão festiva e sombria.
O desfile os levou até a beira do canal da cidade, onde uma ambulância os aguardava. A viagem mais segura é sempre como paciente ou um cadáver. Nunca questionam uma ambulância com as sirenes ligadas, disse Jacob, abrindo as portas traseiras. Eles pularam para dentro. Enquanto a ambulância saía cantando pneus, Elias olhou pela janela traseira. Ele viu o rosto do cardeal Morrell em pessoa, parado em uma esquina, observando a cena com uma calma gélida. Seus olhos se encontraram com os de Elias através do vidro por uma fração de segundo. Não havia raiva no olhar do cardeal. Havia respeito. O respeito de um mestre de xadrez por um oponente que acabara de virar o tabuleiro. A guerra havia escalado. Não se tratava mais de destruir uma máquina. Tratava-se de qual visão para o futuro da humanidade venceria. A ordem controlada de Morrell ou a verdade caótica de Elias. E o campo de batalha final os aguardava nos Alpes. Capítulo 13. Refúgio alpino, fronteira entre Itália e Suíça. A ambulância os levou para o norte, para as colinas, onde a trocaram por um caminhão de carga que cheirava a queijo e feno. Jacob os instalou num antigo refúgio de contrabandistas, uma cabana de pedra aninhada em um vale alpino tão remoto que parecia pertencer a outro século. O ar era puro e frio, e o único som era o do vento assobiando através dos picos nevados. Aqui, pela primeira vez em dias, eles tiveram um momento para respirar e para enfrentar o que haviam feito. Helena Rossi, a distinta acadêmica, sentou-se perto do fogo, com o olhar perdido nas chamas. Ela havia sacrificado sua carreira, sua reputação e sua segurança. Eu passei 30 anos da minha vida procurando por fragmentos, ela disse em voz baixa. E em 90 minutos, vocês me deram tudo e me tiraram tudo. Nós lhe demos a verdade, disse Ares gentilmente, sentando-se ao lado dela. Isso tem que valer alguma coisa. A verdade é uma pedra. Você pode construir uma casa com ela ou pode usá-la para esmagar o crânio de alguém. Temo que estejamos prestes a fazer o último. Enquanto isso, Elias e Jacob estudavam os dados roubados. O pendrive não continha apenas as gravações do cronovisor, mas também os esquemas da máquina, protocolos de manutenção, registros de energia. Tudo o que Merton conseguira copiar. A Ponte do Diabo, disse Jacob apontando para um mapa topográfico no tablet. Uma garganta profunda nos Alpes suíços. A lenda diz que foi construída pelo próprio diabo porque a tarefa era impossível para mortais. Ele tocou em um ponto no mapa. A instalação fica aqui, construída na face do penhasco, disfarçada como uma estação meteorológica. A energia vem de uma usina geotérmica abaixo dela. É autossuficiente. Uma fortaleza. Elias estudou os esquemas. Sua mente militar analisou as defesas. Sensores sísmicos, scanners infravermelhos, 3 anéis de segurança perimetral e uma guarnição de pelo menos 30 mercenários, ex-forças especiais de acordo com estes registros. Atacar de frente é impossível. Então não atacamos de frente, disse Ares, juntando-se a eles. Nós atacamos por dentro. Ela apontou para os registros de energia. A máquina consome uma quantidade colossal de energia, mas há um ciclo de manutenção. A cada 48 horas, eles desligam o núcleo principal por 11 minutos para evitar o superaquecimento dos cristais de rutílio. Durante esses 11 minutos, os sistemas de defesa secundários operam com baterias e o sensor sísmico principal fica offline. 11 minutos. Uma janela no coração da fortaleza. Como chegamos lá sem sermos detectados? Perguntou Elias. Foi Jacob quem respondeu. Vocês não chegam por terra. Chegam pelo ar. Ele olhou para Elias. Você já saltou de paraquedas, soldado? O plano era insano. Um salto ralo, alta altitude, baixa abertura, durante a noite, usando o terreno montanhoso para mascarar a aproximação. Aterrissar perto da instalação durante o ciclo de manutenção de 11 minutos, usar uma carga de pulso eletromagnético para fritar os sistemas de bateria e, em seguida, invadir a instalação no escuro. É uma missão suicida, disse Elias, mas não havia hesitação na sua voz. Havia apenas análise. Todas as missões que valem a pena são, disse Jacob. Naquela noite, enquanto uma tempestade de neve rugia do lado de fora da cabana,
eles receberam uma última mensagem criptografada. Ela veio de um dos contatos de Jacob no Gendarmeria do Vaticano, um homem que devia um favor ao velho falsificador. A mensagem era curta. Morrel deixou Roma. Está a caminho da instalação. Ele sabe que vocês estão vindo. O confronto final não seria apenas contra uma fortaleza e um exército. Seria contra o próprio arquiteto da mentira. O cardeal Morrel estaria lá, esperando por eles, para defender seu Deus fabricado até o último suspiro. Elias olhou para o seu pequeno exército, uma cientista que se tornara uma operadora de campo, uma historiadora que se tornara uma revolucionária e um velho falsificador com mais truques na manga do que um mágico. E ele, o soldado que perdera a fé em Deus e a encontrara numa missão impossível. Que ele venha, disse Elias para a tempestade. O diabo estará esperando por ele na ponte. Capítulo 14. Espaço aéreo sobre os Alpes suíços. O interior do avião de carga, um Pilatus PC-12 modificado fornecido por um dos contatos devedores de Jacob, era escuro e gélido. O rugido dos motores era um trovão constante. Elias, Ares e Helena estavam vestidos com trajes de salto pretos, seus rostos sombrios sob a luz vermelha da cabine. Não havia volta. Jacob, que permaneceria na base improvisada para coordenar a fuga, fez uma última verificação no equipamento de Elias. A carga de PEN está sincronizada com o cronômetro do seu pulso, disse ele, sua voz calma sobre o barulho. Quando o ciclo de manutenção começar, você terá 300 segundos antes que os geradores de emergência compensem a sobrecarga. A carga deve ser detonada dentro dos primeiros 30 segundos para garantir o blackout total. Elias assentiu, seu rosto uma máscara de concentração. Ele não era mais o guarda suíço que vivia por um código sagrado. Ele era agora o executor de um novo evangelho, um escrito em esquemas e horários. Ele se virou para Ares e Helena. Lembrem-se do plano. Aterrissamos no cume leste, a 200 metros da entrada. Eu lido com a porta. Ares, você nos guia pela instalação. Helena, sua função é crucial. Os dados que recuperamos mostraram que o cristal de rutílio do cronovisor tem um mecanismo de segurança. Se for destruído incorretamente, ele se pulveriza, tornando-se inútil. Mas se a sequência de sobrecarga correta for aplicada, ele ressoa, emitindo um pulso final e maciço. O pulso que transmitirá os arquivos, disse Helena, sua voz firme. A verdade como a palavra final da máquina. Exatamente, confirmou Elias. É a nossa única chance de garantir que a verdade não seja enterrada conosco. A luz vermelha mudou para verde. A rampa de carga traseira do avião desceu, revelando uma noite de breu salpicada por 1 bilhão de estrelas e os picos fantasmagóricos dos Alpes abaixo. O vento entrou gritando, um uivo primordial. Elias encontrou o olhar de sua irmã. Por um momento a dureza em seu rosto se desfez e ela viu o irmão que conhecia, o garoto que a protegia no pátio da escola. Te vejo lá embaixo, ele gritou por cima do vento. Sempre, ela gritou de volta. Então, ele saltou. O mundo se tornou um caos de vento e frio. Ele mergulhou na escuridão, um anjo caído despencando do céu. Acima dele, as silhuetas de Ares e Helena o seguiram. Por vários minutos eles caíram em silêncio quase absoluto, cortando o ar rarefeito a mais de 200 km por hora. Elias não sentia medo, sentia uma clareza transcendental. Esta era a verdadeira fé. Não em um poder superior, mas na física, na gravidade e na coragem das pessoas ao seu lado. Um salto de ausência de fé. No momento exato, ele acionou seu paraquedas. O solavanco puxou para cima e o do céu preto se abriu contra as estrelas, quase invisível contra a rocha escura da montanha. Ele guiou sua descida, seus olhos fixos no contorno indistinto da estação meteorológica, a fortaleza do cronovisor. Ele aterrissou com um impacto surdo na neve profunda, o silêncio da montanha repentinamente ensurdecedor após o rugido do avião. Ares e Helena pousaram perto dele segundos depois. Elias olhou para o relógio. Uma nova função programada por Jacob mostrava uma contagem regressiva para o ciclo de manutenção. 00:2:17. Eles se moveram rápido, o ar gelado queimando seus pulmões.
Alcançaram a entrada da instalação, uma porta de aço reforçada embutida na face da rocha. A contagem regressiva chegou a 0. No fundo da montanha, eles sentiram, mais do que ouviram, uma leve queda de energia. O ciclo de 11 minutos havia começado. Agora! Ordenou Elias. Ele colocou a pequena carga de PEN na porta e recuou. Pressionou um detonador no seu relógio. Houve um zumbido agudo e um flash de luz azulada, seguido do som de faíscas e o cheiro de ozônio. As luzes de emergência da porta piscaram e morreram. O sistema de backup estava frito. 10 minutos e meio restantes, disse Ares, sua voz tensa. A porta ainda era uma barreira física. Elias colocou uma pequena carga de violação em forma de anel na fechadura. Afastem-se! A explosão foi um baque contido, projetado para cortar o metal, mas não para explodir a montanha. A fumaça se dissipou para revelar um buraco circular perfeito na fechadura. Elias empurrou a pesada porta. Ela se abriu para um corredor escuro e silencioso de concreto e aço. Eles estavam dentro. De repente, as luzes de emergência vermelhas piscaram no final do corredor, alimentadas por uma fonte de energia independente e analógica. E eles ouviram o som inconfanável de vozes gritando em alerta e o clique metálico de armas sendo engatilhadas. A fortaleza sabia que havia sido violada. A corrida havia começado. Capítulo 15. O coração da montanha. Esquerda! Gritou Ares, olhando para o esquema da instalação no tablet. O reator geotérmico fica abaixo de nós. A câmara do cronovisor fica em frente, passando pelo quartel dos guardas. Eles correram pelos corredores estéreis, cada junção uma potencial emboscada. Elias se movia na frente, a pistola roubada em uma mão, a sua própria SIG na outra. Ele era uma tempestade silenciosa de violência calculada. 2 mercenários surgiram de um corredor lateral. Elias não hesitou. 2 disparos duplos, precisos e brutais. Os homens caíram antes de puderem mirar. Ele não sentiu nada. Remorso era um luxo que sua missão não permitia. Eles chegaram a uma porta de aço pesado com a inscrição Kronos Chamber. 8 minutos, disse Ares, sua respiração ofegante. Ela começou a trabalhar no painel de acesso digital ao lado da porta. Está em um sistema fechado, o PEN não afetou. Enquanto ela trabalhava, Elias e Helena montavam guarda. Eles podiam ouvir mais guardas se aproximando, suas botas batendo no chão. A porta se abriu com um silvo. Eles entraram na câmara e o mundo pareceu parar. A sala era vasta, circular, uma catedral de ciência e blasfêmia. No centro, suspenso por campos magnéticos que zumbavam suavemente, estava o coração da máquina, um cristal de rutílio sintético do tamanho de um homem, perfeitamente claro, facetado com uma precisão impossível. Cabos e condutores do tamanho de braços de homens serpenteavam do cristal para as paredes, alimentando-o com o poder do núcleo da Terra. Era aterrorizante. Era lindo. E esperando por eles, parado calmamente ao lado do cristal, como um padre diante do seu altar, estava o cardeal Alistair Morrell. Ele não estava armado. Estava apenas observando-os. Tenente Vance, disse Morrell, sua voz suave ecoando na câmara cavernosa. Eu sabia que você viria. O fervor de um convertido é uma força poderosa. E você, meu filho, se converteu à causa da anarquia. Eu me converti à verdade, algo que você abandonou há muito tempo. A verdade? Riu Morrell, um som seco e sem alegria. Você acha que a humanidade quer a verdade? A verdade é um abismo. É o conhecimento de que o universo é frio, indiferente e sem sentido. Por 2 milênios, oferecemos um escudo contra essa verdade, um propósito, uma esperança de redenção, um bálsamo para o terror da mortalidade. Sim, é uma mentira, mas é a mentira mais bela e misericordiosa já contada. Guardas mercenários começaram a entrar na sala, tomando posições. Elias, Ares e Helena estavam cercados. Não oferecemos anarquia, interrompeu Helena, sua voz ressoando com a autoridade de uma vida dedicada ao conhecimento. Nós oferecemos à humanidade a chance de finalmente crescer,
de abandonar os contos de fadas e assumir a responsabilidade por seu próprio destino. E o que você acha que eles farão com essa responsabilidade, doutora? Eles lutarão? Eles matarão? Eles criarão novos deuses, mais feios e mais cruéis do que o que eu protejo. Eu vi a história real, lembre-se. Eu sei do que somos capazes. Eu estou salvando a humanidade de si mesma. Você não oferece fé, oferece uma gaiola, disse Elias, as palavras se formando em sua alma. A humanidade não precisa de um pastor, precisa ser livre para cometer seus próprios erros e para alcançar sua própria glória. Ele olhou para Ares e Helena. Era a hora. Enquanto Morrel falava, Helena já estava no console principal do cronovisor, digitando a sequência de sobrecarga. Ares estava colocando a última das pequenas cargas explosivas nos condutores de energia. É tarde demais, cardeal. O alarme da instalação começou a soar, um grito estridente. A sobrecarga havia começado. O cristal, no centro da sala, começou a brilhar com uma luz interna. Primeiro, um branco suave. Depois, um azul intenso. Tolos! Gritou Morrel, sua calma finalmente se quebrando. Vocês não sabem o que estão fazendo. Nós sabemos exatamente, disse Elias. Ele não atirou em Morrel. Atirou no console de comunicação da sala, garantindo que o cardeal não pudesse pedir ajuda externa. O cristal pulsava agora, a luz se tornando quase insuportavelmente brilhante. Elias! Gritou Ares. Em vez de Atenas transmitir os arquivos, eu encontrei o protocolo de origem que Merton mencionou. Eu posso fazer a máquina transmitir a si mesma, a experiência ao vivo, para todos, em todos os lugares. Elias entendeu. Não só os dados, a visão. Uma fração de segundo do passado, transmitida diretamente para todos os cérebros conectados a um dispositivo digital no planeta. Qual imagem escolher? Qual verdade única poderia quebrar o mundo? Niceia. Tinha que ser Niceia. A reunião de marketing que criou um deus. Faça-o! Gritou Elias. Ele se virou para Morrel, cujos olhos estavam arregalados de horror. O cardeal finalmente entendeu o escopo do que estava para acontecer. No momento em que Arius apertou o Enter, o cristal emitiu um pulso psíquico e digital que abalou as fundações da montanha. Por uma fração de segundo, no mundo inteiro, em cada tela de celular, televisão e computador, a imagem não era de notícias ou entretenimento, mas de Imperador Constantino, há muito tempo morto, dizendo: "Façam dele um deus." E então, o cristal explodiu numa supernova silenciosa de luz pura. As cargas de Ares detonaram, cortando a energia. A câmara de Inácio Visor mergulhou na escuridão, seguida pelo som de rocha se partindo e metal se torcendo. A montanha estava desmoronando sobre si mesma. Elias agarrou Ares e Helena, puxando-as para a saída de emergência que Jacob lhes mostrou nos esquemas, enquanto a câmara de Cronos, o altar do deus fabricado, era sepultado para sempre. Eles deixaram Morrel e seus homens para trás, para serem enterrados com a sua mentira. Eles não apenas destruíram a máquina, eles forçaram o mundo inteiro a olhar para o rosto do seu Criador e a ver que era apenas um homem. Epílogo. 5 anos depois. O mundo não acabou, mas ele renasceu, aos gritos e em meio ao fogo. O evento, apelidado de O Flash de Niceia, ou O Grande Desvelar, foi o catalisador para a maior convulsão social e cultural da história humana. As instituições religiosas tradicionais, construídas sobre os alicerces que o Flash pulverizou, entraram em colapso. Houve pânico, guerras, novos cultos bizarros e profetas do Apocalipse. Houve o caos que o cardeal Morrel previra, mas ele estava errado sobre o que viria a seguir. Das cinzas surgiu um novo humanismo. Sem a promessa de uma recompensa celestial ou a ameaça de uma condenação eterna, a humanidade foi forçada a criar seu próprio código moral, baseado na empatia, na razão e na responsabilidade compartilhada por seu único lar. A ciência, a arte e a filosofia floresceram em uma nova renascença, alimentadas pela busca por significado em um universo sem um mestre divino. A doutora Helena Rossi e a doutora Iris Vance tornaram-se figuras centrais nesse novo mundo. Elas fundaram a Fundação Veritas,
uma organização dedicada a combater a desinformação e a usar a tecnologia para preservar e compartilhar a história humana de forma aberta e honesta. Elas não eram celebridades, mas guardiãs silenciosas, garantindo que nenhuma mentira, por mais bela que fosse, pudesse novamente aprisionar o espírito humano. Jacob, o velho falsificador, viveu o resto de seus dias em uma vila tranquila na Toscana, sorrindo ao ler as notícias, um artista satisfeito com a sua obra-prima final. E Elias Vance? Elias desapareceu. Ele vivia sob outro nome em uma pequena cidade costeira no Uruguai, um lugar onde o vasto Atlântico Sul encontrava a areia e as memórias eram facilmente levadas pela maré. Ele administrava um pequeno barco de pesca, sua pele curtida pelo sol, suas mãos calejadas pelo trabalho honesto. Ele não era um herói. Heróis são celebrados. Ele era um fantasma, o portador de um fardo silencioso. Ele salvara o mundo, mas para isso tivera que se tornar um assassino, um mentiroso e um destruidor. A paz que ele encontrou não era a paz da absolvição, mas a paz da aceitação. Às vezes, à noite, ele se sentava na varanda de sua pequena casa, olhando para o oceano infinito e para as estrelas que não mentiam. Ele pensava em sua antiga fé, uma dor fantasma na sua alma, como um membro amputado. A tristeza que ele sentia não era pela perda de Deus, mas pela tragédia de uma mentira que custou tanto sangue e tanto tempo. Ele era um homem que matou Deus para libertar a humanidade. E, no silêncio de seu exílio autoimposto, ele finalmente entendeu a verdade mais profunda de todas. A liberdade não é um presente dos céus, é uma responsabilidade conquistada, carregada nos ombros de homens e mulheres falíveis. Ele estava livre. Ele estava sozinho. E, de uma forma estranha e terrivelmente humana, isso era o suficiente. No fim, a escolha foi feita. O cardeal Morrill acreditava que a humanidade precisava de uma mentira misericordiosa para sobreviver, e Elias Vance lutou por uma verdade caótica para ser livre. Agora, eu pergunto a vocês, quem estava certo? Você concorda com a ordem controlada de Morrill ou com a liberdade perigosa que Elias escolheu? A humanidade estava melhor antes ou depois do grande desvelar? O debate começa nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Enquanto você reflete, clique no like se a história te fez questionar e inscreva-se para continuar explorando essas grandes questões com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.